Muitas pessoas não conseguiram assistir ao meu TCC e pediram para eu regravar de novo, então vamos lá. Oi, meu nome é Gabriel de Castro, tenho 22 anos, sou estudante de letras, português e inglês na Universidade Castelo Branco. Sou autista e gosto muito de usar as redes sociais. Por isso, o tema do meu TCC é sobre o internetês. Você sabe o que é o internetês? O impacto da linguagem da internet para a escrita e para a educação. Introdução. Para agilizar a comunicação dos usuários de redes sociais e aplicativos de mensagens, foi desenvolvida uma linguagem bastante diferente, o internetês, um tipo de neologismo com uma linguagem estenográfica, fonética e visual. Com o advento da era da informática, o homem criou a linguagem de programação, que é um conjunto de códigos usados em computação. A criatividade humana não se limitou apenas à linguagem técnica da informática. Os jovens começaram a se comunicar em tempo real pela internet e, para acelerar a comunicação escrita, surgiu o internetês. Mas será que o uso do internetês tem influenciado positivamente no desenvolvimento da escrita desses usuários? É o que nós vamos descobrir. Objetivo geral: investigar a origem desse tipo de neologismo presente no mundo virtual, além de descrever as suas características. Os seus pontos positivos e negativos, e apresentar opiniões dos educadores e dos especialistas na área sobre o assunto. Além de compreender como as redes sociais têm influenciado no desenvolvimento da escrita de seus usuários. Objetivos específicos: explicar o significado do internetês, entender como as pessoas têm se comportado em relação à qualidade da escrita diante das conversas e posts das redes sociais. E como os professores e educadores têm observado para esse contexto provindo da utilização dos novos meios de comunicação escrita. Metodologia: quanto ao paradigma, esta será uma pesquisa qualitativa, pois, segundo Daisy Lincoln, esse tipo de pesquisa envolve uma abordagem interpretativa do mundo, o que significa que seus pesquisadores estudam as coisas em seus cenários naturais, tentando entender os fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles conferem. Quanto aos objetivos, esta será uma pesquisa descritiva, pois, de acordo com Zill, o tipo de pesquisa tem como objetivo a descrição das características de uma população, fenômeno ou de uma experiência. A sua grande contribuição é proporcionar novas visões sobre uma realidade desconhecida. E quanto aos procedimentos adotados, esta será uma pesquisa bibliográfica, pois, conforme Lutzke e André, embora pouco explorada, essa técnica pode ser valiosa, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema, seja complementando as informações obtidas por outras técnicas. A língua da internet. Ela surgiu no ambiente online na sala de bate-papo. Consiste em uma codificação que utiliza caracteres alfanuméricos para facilitar a simplificação linguística informal. Tem a utilização das abreviações e passou a ser adotada em celulares, e-mails e todas as redes sociais. O internetês nada mais é do que um sistema de linguagem taquigráfica, fonética e visual, que visa facilitar e acelerar a comunicação escrita. Esse sistema se desenvolveu com o aparecimento das mensagens de texto, SMS e MMS, e tem evoluído com a tecnologia da informação. Sabe-se que muitas pessoas, para escrever rápido no cotidiano, passam a abreviar as palavras e acabam criando signos linguísticos como o internetês.
Sobre a questão fonética e gramatical. Ao conversar com alguém no meio virtual, o internauta pode brincar com as palavras, o que se torna inteiramente apropriado escrever de maneira econômica, pressupondo a representação sonora daquilo registrado por escrito, como por exemplo o noun, que a gente conhece, escrito por N-A-O-T-I-O, no internetês, na questão fonética, virou noun, N-A-U-M, e reduzindo na versão abreviatura, pode ser utilizado o N ou colocado o til em cima do N, na questão do internetês. Agora vou falar sobre alguns pontos positivos e negativos sobre o internetês. Pontos positivos: agilidade na hora de escrever e maior interação com os usuários. Por meio da língua em funcionamento, o sujeito dialoga com o outro, constituindo-se como sujeito da linguagem, que diz foi começo e tenane. Porque é usado muitas abreviações e com isso a comunicação por meio do internetês se tornou mais dinâmico e interativo. Outro ponto positivo é bom evitar classificar algum fenômeno gramatical de erro. Ele pode ser, na verdade, um indício de que será a língua no futuro, segundo Wagner, porque todos nós temos que nos conscientizar de que toda língua varia e muda. Consequentemente, o que atualmente é visto como correto pode já ter sido errado no futuro. Para muitos linguistas, o internetês não é uma distorção da língua, mas uma variedade e um meio de ter uma comunicação mais rápida. Agora, pontos negativos. Uma linguagem não utilizada nas provas, pois existe a forma culta, que é a variação linguística de um determinado tipo de linguagem, e a norma padrão, que é a forma gramatical baseada na gramática tradicional e normativa, que é a forma correta de ser usada nas aulas e nas provas escolares. Muitas pessoas não conseguem entender o que está escrito, pois o internetês descaracteriza a ortografia das palavras, o que as torna incompreensíveis. Existem expressões do próprio internetês em que o próprio usuário se confunde e acaba não entendendo o significado dessas expressões. Um exemplo raro para a expressão FDS, que pode ser utilizado para se referir ao fim de semana ou para xingar alguém com aquele palavrão, né? Portanto, existe esse certo duplo sentido que às vezes acaba tendo um não entendimento do internetês para o usuário que não conhece esse tipo de linguagem. E ainda tem a questão do estrangeirismo. Existem várias gírias e expressões, na maioria originárias da língua inglesa, que são bastante utilizadas pelos jovens e que é comum no internetês. O exemplo é a palavra shipar, que vem de ship, de relationship, que significa juntar um casal e torcer para que o relacionamento dê certo. Isso acontece de maneira espontânea e quanto menos percebemos, estamos utilizando empréstimos linguísticos para nos referir a objetos e ideias. A linguagem da internet se desenvolve a partir da língua comum, adaptando vocábulos, em grande parte por meio desses empréstimos da língua inglesa. Não há como impedir a disseminação dos termos ingleses na área da informática, pois isso impediria a entrada no país de tudo que se refere à área, equipamentos, programas, computadores e toda a tecnologia a qual tais termos vêm aplicados. Quem disse isso foi Biden. Antigamente, pessoalmente, a gente expressa os nossos sentimentos franzindo a testa, a gente ria de alguma coisa engraçada, mas porém na internet não existia essa função. E então foi criado em emoji para expressar os nossos sentimentos através da internet. É uma forma virtual mesmo de a gente mostrar como a gente sente. Os emoticons também servem para ajudar na busca pela interatividade
e por intimidade. Desta forma, há um processo de humanização da conversa. Os emoticons servem para ajudar na busca pela interatividade e por intimidade. A contribuição do uso contínuo das redes sociais para o bom aperfeiçoamento da escrita. Na realidade, os usuários alunos não sabem como extrair a prova apropriada do conteúdo das mídias sociais. Este fato é extremamente preocupante, pois pode levar a dificuldades quando se trata de escrever com precisão, clareza e, o mais importante, precisão ortográfica, como é demonstrado no dia a dia. Quem disse foi Bussi e Petiri. Entende-se nas falas desses autores que eles colocam sobre os alunos a responsabilidade de suas condições infavoráveis no que diz respeito ao contexto da escrita, pois essas autoras não pressionam sobre os instrumentos de comunicação a culpa para a inabilidade dos alunos em relação ao uso da escrita. O que isso quer dizer? Que o comportamento dos alunos em relação ao modo de usar a escrita nas redes sociais pode estar associado a um percurso formativo que não os ajuda a compreender a necessidade de manter escrita em uma boa qualidade em suas postagens e conversas na utilização dos recursos das redes sociais. A influência do internet na escola. A internet vem sendo usada cada vez mais nas escolas como uma ferramenta pedagógica que traz maior número de informações aos alunos e de maneira mais rápida do que se fossem pesquisadas em livros. Mas esse uso constante de forma desordenada e descontrolada pode estar causando vícios na escrita dos alunos, que em bate-papos tendem a abreviar as palavras, muitas vezes de maneira incorreta, causando como uma confusão na memória na hora de transcrever para o papel o que estão pensando, que isso foi impedido. O que o impedido quis dizer é que sim, o internet pode ser uma espécie de apoio na aprendizagem escolar, mas o surgimento dessa linguagem preocupa os pais e os professores, que têm um certo receio quanto à influência desta linguagem utilizada na internet no ensino-aprendizado da norma padrão da língua. Portanto, é tarefa do professor formar os alunos para que os hábitos dele da leitura e da escrita sejam considerados pelos estudantes mais fundamentais e importantes. Os desafios que essa nova linguagem utilizada na rede ou internet se impõe nas escolas é grande. Garantir que os alunos consigam estabelecer as diferenças entre a linguagem virtual e a acadêmica é algo que requer uma nova postura docente. A mídia social pode contribuir positivamente para o desenvolvimento das pessoas, porém é necessário que o aluno saiba discernir quando utilizar essa nova linguagem, separando o ambiente virtual do ambiente escolar. Ou seja, o professor tem que incentivar os alunos a não usar corretamente o internet, para que eles percebam que esse neologismo é exclusivo da internet e não na escola. Conclusão: o internetês não está descaracterizando a língua portuguesa, mas apenas está incluindo ao idioma novos termos. A língua escrita, e quase falada dos internautas, é mais uma das inúmeras variantes de uso de nossa língua. Portanto, isso não significa degradação, mas sim uma evolução do idioma. Um novo sistema gráfico-linguístico vem acelerando o processo de comunicação em tempo real. Por isso é que existe um amplo uso de abreviaturas e ícones, além do fato das perguntas e respostas serem mais curtas e muito mais parecidas com a linguagem oral. Assim, o internet realmente representa o progresso no sistema de comunicação, mas só o tempo dirá os efeitos prejudiciais ou os benefícios que esse progresso causará. E aqui estão alguns tweets no internet. Aqui estão as minhas referências. E muito obrigado!